Pronto, quem são os 5 melhores no total? Tá aí. Quem são os 5 melhores de abril? Tá ali. Quem são os 5 melhores de junho? Tá aqui. Só isso. Ah, não precisa mais dessa informação. Limpa todos os filtros. Acabou. Simples. Então a tabela dinâmica ela vai resolver muito dos seus problemas com números, principalmente aqueles com pressa. Quem nunca, né, precisou entregar um número para o seu chefe bem em cima da hora e às vezes não tinha esse conhecimento para poder passar. E agora você tem certeza que vai te ajudar muito mesmo lá no seu trabalho. Aplica. Olá, aqui é o Rafa, seja bem-vindo ao Excel na Prática. Se você está precisando melhorar o seu nível de Excel, se você ainda nem sabe o que é Excel, eu te garanto que aqui é o lugar certo para você aprender e entender o quanto essa ferramenta faz por você, tanto no seu âmbito profissional, que em todas as empresas é necessário Excel, quanto na sua vida pessoal, quando você quiser controlar alguma coisa sua, suas finanças, esse tipo de situação. Beleza? Bora aqui para a tela comigo. Bom, na aula de hoje, como fazer um relatório rápido para o seu chefe no Excel. Então, hoje a gente vai ver como que consegue gerar um relatório de quantidade de vendas dentro de um intervalo de data utilizando uma tabela dinâmica. Exemplo, imagina seu chefe te pedindo, ei, envia no meu e-mail, por favor, quanto que a gente vendeu na semana passada. Bom, isso daí é extremamente normal e possível de acontecer. Então você está ali quietinho no seu canto, o seu chefe te pergunta, eu preciso de um relatório X com isso. Então ele foi bem específico que você precisa fazer. Então, quais são as ferramentas que a gente tem para poder fazer um relatório rápido? Algumas fórmulas que vão te auxiliar com frequência nessa demanda de trabalho. Soma 6 ou soma C, conte 6, conte C, conte valores. Né? E uma ferramenta aí que vai com certeza te auxiliar para você conseguir fazer essa demanda é a tabela dinâmica. E aí você deve estar se perguntando, cara, aqui de paraquedas, está muito novo no Excel, o que eu tenho que aprender primeiro? Qual é o meu primeiro passo? Aprende tabela dinâmica. Sendo bem sincero, tabela dinâmica é a solução para os seus problemas com números no cotidiano no trabalho. Então quer dizer que toda vez que você precisar de um relatório com números, quantidade de vendas, quanto que tem no estoque, quanto que chegou ontem, quanto que saiu, tudo que você precisar relacionado a número, você pode utilizar a tabela dinâmica, que já vai te ajudar muito. Bom, então, antes da gente começar essa aula aqui, recados rápidos. Toda terça-feira tem aula nova aqui no canal, às 19 horas. Então, não perde, já coloca as notificações, se inscreve para você não perder essas aulas. São aulas completas, realmente aqui passo a passo para você poder dominar o Excel. E essas lives, essas aulas que eu faço aqui toda terça-feira, ela está lá no meu curso completo Excel na Prática para o mercado de trabalho. Não se preocupa com isso agora. Toda terça-feira você tem a oportunidade aqui de graça, forma gratuita, passo a passo, tudinho, onde eu vou estar te explicando exatamente o que você tem que utilizar e como utilizar, quando utilizar no mercado de trabalho, as ferramentas do Excel. Se você quer aumentar sua produtividade, melhorar seus resultados, talvez, quiçá, ser visto, se destacar mais aí no trabalho, vai te ajudar muito você estar aqui comigo toda terça-feira, beleza? Então, vem comigo. Quando eu converso com as pessoas sobre como melhorar no Excel, muita gente vem conversar comigo e falam que ou não tem tempo, ou estão trabalhando demais para conseguir aprender, esse tipo de situação. E quando na verdade é o contrário, né? Se você estudar o Excel, você vai ter mais tempo no trabalho. Então é uma coisa que vale a pena você repensar caso você esteja passando por essa situação. Eu tive a oportunidade de estudar Excel antes de eu começar a trabalhar, então estava no segundo grau e eu fui estudar. Mas, mesmo assim, quando eu cheguei lá na hora de trabalhar e eu vi que o que eu tinha estudado não valia de nada, né? Tipo, já tinha esquecido tudo. E eu também escuto muitas pessoas com esse problema, essa dificuldade. Elas dizem para mim que já fizeram vários cursos, tanto online quanto presencial, já participou de palestra. Então, se você é como eu, quando eu estava começando, você esqueceu, às vezes o que está te faltando é um método para você não esquecer mais. Então, uma coisa que eu já vou garantir para você aplica os 3 pilares do Excel na prática, que é erre bastante mesmo, muito. Quanto mais você errar, melhor. Pelo menos você vai saber a maneira de não fazer. Ajude pessoas, porque quanto mais pessoas você ajuda, mais situações de Excel você vê. Quanto mais situações de Excel você vê, mais oportunidades, mais tarefas, mais problemas você está resolvendo, melhor você fica. E o 3, repita o pilar 1 e 2,
com resiliência, persistência, não desista que você vai. E por isso que no Excel, na prática, a gente faz as aulas com no máximo de 20 minutos, para que você veja passo a passo, realmente, olha, tive uma dúvida aqui no gráfico, exemplo clássico, você aprende um gráfico de barra, no outro dia você vai lá e aprende a configurar ele. É mais simples, você não precisa aprender os dois de uma só vez, certo? Então hoje a gente vai aprender aqui sobre tabela dinâmica, tenho certeza que você vai poder aplicar isso no seu trabalho e vai te tornar mais produtivo e com certeza vai te ajudar. Bom, primeiro de tudo, a gente está aqui com uma planilha que eu resolvi só te mostrar que eu tenho duas planilhas aqui. Uma com o caso real, tudo bem? Essa aqui é uma planilha de vendas. Então, geralmente, as planilhas, quando a gente extrai em formato CSV do sistema, ela vem tudo embolado assim. A princípio está tudo embolado, mas na verdade não está. Ela está realmente organizada. E tem como você fazer isso de uma forma bem simples. Você vai selecionar toda a sua coluna quando você extrai do sistema. A maioria dos sistemas é assim, tá bom? Então, provavelmente aí no seu trabalho deve ter algo parecido com isso. Você vai vir em dados, e em dados você clica para texto para colunas. Você tem dois aqui, delimitado e largura fixa. A gente vai clicar em avançar no delimitado. E quando você fizer isso, você vai marcar a opção de vírgula. Olha o que vai acontecer nessa parte inferior aqui. Nesse pedacinho aqui, ó. Presta atenção o que vai acontecer quando eu colocar vírgula. Ele vai separar. O que ele fez? Quando o Excel traz lá do sistema, o sistema ele separa para a gente, ou por vírgula, ou por tracinho, alguma coisa ele colocou um padrão. E aí você vai conseguir separar por esse padrão. Então toda vez que ele encontra uma vírgula, ele separa e coloca em colunas diferentes. E aí você vai clicar em avançar, e nisso que você clica em avançar, basta você mandar concluir que ele já vai colocar por cima, não existe mais aquele embolaço todo aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, tá aí uma primeira dica. Antes da gente começar a fazer a tabela dinâmica. Tá aí agora só você formatar sua planilha, centralizar aqui, ó. Se você não me conhece ainda, eu gosto de utilizar tamanho 8, fonte Arial. E se você não sabe do que eu estou falando, se você realmente está começando muito básico, fica comigo aqui nessa aula, mas depois dá uma olhadinha que eu tenho aqui mini curso rápido para você já sair do absoluto zero. Eu tenho realmente um outro curso aqui básico que vai te mostrar até a sua primeira fórmula, como que você vai evoluir no Excel. Então, vou dar uma formatada aqui para a gente começar a nossa aula de tabela dinâmica. Para você poder conseguir construir um relatório bem rápido para o seu chefe. Bom, estamos aqui com a nossa planilha montada. E agora você vai ver o quanto a tabela dinâmica ela é eficaz. Estou aqui com a planilha. Se eu quiser simplesmente fazer um relatório de vendas, ó, faltou formatar aqui como data. De vendas num determinado período, eu posso inserir a tabela dinâmica. Não se preocupe, a gente vai ver passo a passo. Estou te mostrando aqui o que você pode fazer, conferir, está tudo certinho, já olhei o que eu tenho que olhar e vou te mostrar o que você tem que observar. A gente vai pegar aqui ó, o valor de receita, vou mandar somar, jogando aqui para o campo de valores. Aí ele só contou, mas eu não quero que conte, eu quero que some. Então ele está somando aqui agora. E eu vou pegar a minha data. Conforme eu te falei, se eu quiser saber uma data específica, por exemplo, do dia 2 até o dia 10, eu selecionaria aqui e pronto, eu já poderia falar para ele, chefe, a gente vendeu R$578, ou a gente vendeu 578 unidades, ou a gente retirou do estoque 578 produtos. Pronto, é simples, é isso que a tabela dinâmica faz por você, ela te ajuda muito. Então a gente vai aprender aqui passo a passo o que cada campo desse daqui significa, como que você vai inserir sua tabela dinâmica, tudo bem? O porquê que às vezes você quer inserir e você não consegue colocar sua tabela dinâmica. Então, vamos lá, eu vou excluir isso aqui, a gente não precisa mais, ó, clica com o botão direito e excluir, tenho certeza que eu quero excluir. Bom, primeiro passo para você inserir uma tabela dinâmica corretamente é tudo aqui, onde eu pintei de azul, são os meus títulos. Cada título tem que estar para uma coluna. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, filtrado aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, assim. Pronto. Vou tirar o filtro aqui para você visualizar melhor.
Essa coluna aqui está mesclada junto com a coluna B, célula A1 e célula B1. Por ela estar mesclada, o Excel ele entende que eu não posso ter dois valores aqui embaixo, coluna A e coluna B, para apenas um título. Então, o que você tem que fazer? Observar se na sua coluna, na sua planilha, tem alguma coisa mesclada no seu título. Por quê, Rafael? Porque quando você vir inserir aqui, a gente vai inserir agora a tabela dinâmica, olha o que ele vai dizer para a gente. O nome do campo de tabela dinâmica não é válido. Para criar um relatório de tabela dinâmica, você deve utilizar os dados organizados como uma lista com colunas rotuladas, ou seja, colunas com título. Então, se a sua coluna não tem título, ou uma ou outra, por quê? Porque eu não posso ter um título para duas colunas. Então, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é o porquê que dá errado, para você já resolver o problema. Então, vamos voltar aqui. Segundo problema. Deixa eu tirar aqui o filtro novamente. Segundo problema é o seguinte. A minha coluna está sem o título. Então, não está mesclado, mas uma coluna só sem o título. Então, quando eu tentar inserir aqui a coluna novamente, inserir a tabela dinâmica, o que vai acontecer? Novamente, a mesma mensagem que a gente acabou de ler, dizendo que você precisa de colunas rotuladas. Show de bola. Você vai dar OK, vai apertar cancelar e vai arrumar a sua planilha. Ótimo, esses são os dois principais problemas de qual você não consegue fazer a tabela dinâmica. Agora tem um terceiro problema, que é o seguinte, aí é de conhecimento e prestar atenção. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu congelar aqui o meu título, congelar painéis, congelei errado, só um minuto. De novo. Beleza, legal. Ó, essa minha planilha, ela tem 8.336, deixa eu arrumar o computador, 8.336 linhas. Significa que, quando eu quiser fazer minha tabela dinâmica, ela vai precisar, dentro do range da tabela dinâmica, aparecer, no mínimo, uma seleção até a linha 8.336. E o que muitas vezes acontece? No meio do caminho aqui, pode acontecer de você pegar uma planilha desse jeito aqui. E aí o que muita gente faz é, clica em qualquer canto aqui da planilha, certo? E vem inserir tabela dinâmica. Quando ele faz isso, olha o que o Excel fez. Ele só foi até aquela linha em branco. Então, ele só selecionou até aqui, mas eu precisava que selecionasse até aqui embaixo. Então, essa é a parte que você precisa prestar atenção. E onde você vê isso? Você vê aqui. Então, o que é a minha recomendação para você? Você vai olhar duas coisas. Você vai olhar se aqui veio até a linha que você queria e se, nesse lado esquerdo, você está pegando os seus títulos. Por quê? Porque é o seguinte, se acontecer do seu título, tiver algum vazio, igual aquela hora, eu clicar aqui embaixo e mandar inserir tabela dinâmica, pode acontecer, nesse caso aqui não aconteceu, mas pode acontecer de ao invés dele pegar na célula desde a A1 aqui, ele ia pegar da partir da 2 e não ia dar certo. Então a minha recomendação para você é seleciona toda a sua planilha e aí sim você coloca para inserir tabela dinâmica. Que aí você garante que ela vai selecionar toda a sua planilha, beleza? Bom, aqui você tem duas opções, nova planilha, planilha existente. Nova planilha, ele abre uma planilha nova aqui, que a gente chama de aba. Planilha existente, eu poderia, por exemplo, escolher algum local aqui para poder colocar. Eu recomendo que você comece com nova planilha, e é o que a gente vai fazer agora. Prontinho, nova planilha. Rafael, o que é tudo isso? É o seguinte, no seu canto direito aqui, você vai ter parte de filtros, colunas, linhas e valores. Isso aqui significa o seguinte, qualquer coluna lá da minha planilha, ou seja, tudo que está listado aqui são as minhas colunas lá na planilha, os meus títulos. Então tudo que eu jogar para cá vai acontecer alguma coisa aqui.
Então, para você testar, a gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, data. Se você só clicar, ele vai para algum canto que o Excel escolhe para você. Mas eu posso clicar com essa cruzetinha aqui, ó, e arrastar para onde eu quiser. Beleza? Posso arrastar aqui para a linha, posso arrastar para colunas. E é isso aqui que eu vou te mostrar o que cada um faz. Para facilitar, vamos utilizar aqui o nome do vendedor. Pronto. Eu peguei o nome do vendedor, cliquei, ele veio automático para linhas. O que ele está fazendo? Ele está preenchendo para a gente, linha após linha, o nome dos vendedores. Se eu jogar para a coluna, ele vai fazer a mesma coisa, da esquerda para a direita, só que em colunas. Então o nome da galera agora está em colunas, não está mais em linha, tudo bem? Então você já nota que não vale muito a pena eu colocar em coluna, porque olha o tanto de coisa que está andando para cá, o tanto de coluna que eu tive que andar, é muita coisa. Então a gente vai jogar aqui, ó, em linhas. E aí nós temos o campo filtros, como por exemplo eu poderia pegar a data e colocar ali. Nota que ele acrescentou para a gente aqui, ó, só um campinho para colocar o filtro, tá bom? Mas eu não uso muito. Por quê? Porque aqui eu também tenho filtro. E eu não preciso disso daqui para poder fazer os filtros, tá bom? Vou tirar, só coloquei para você poder visualizar. E agora aqui por último, a gente tem os valores. O que é valor? Ele vai mandar contar, vai mandar somar, vai mandar porcentagem, vai mandar colocar divisão, vai fazer um monte de coisa. Quais são os valores mais usuais que a gente vai colocar ali? Ou conta ou soma. No nosso caso aqui, ele está contando. Como é que eu sei? Porque escreveu aqui, contagem de receita, e aqui embaixo também, contagem. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber o seguinte, quanto cada vendedor vendeu em dinheiro, em espécie. Então, eu venho aqui naquela setinha preta, abro essa janela de diálogo e mudo para soma. E aí ele vai mudar aqui para mim. Agora que ele mudou, eu tenho quanto o Alder vendeu, quanto a Ana vendeu, o Augusto. Então, nesse relatório, a gente vai ter um total aqui no final. 15.384. Prontinho. Mas, Rafael, isso não responde, às vezes, a pergunta do meu chefe. Meu chefe, às vezes, quer saber quanto que vendeu ontem. A gente pode pegar aqui o valor de data, fazer o que eu te falei que eu quase não faço, mas eu vou te explicar o porquê, e pegar lá a última data. No caso, a data de ontem. Vamos supor que a última data fosse dia 30/12. Gente, bem interessante uma coisa que aconteceu aqui agora. Ó. Eu estava mandando somar e não está somando. Então já fica uma dica para vocês. O Excel, se o seu Excel estiver aqui no Brasil e você estiver trabalhando, a gente precisa trabalhar com vírgula, tá? E aqui está com ponto. Então essa aí é uma situação bem interessante. Como é que eu faço? Eu seleciono tudo, eu aperto Ctrl U e falo o seguinte, eu quero trocar tudo que for ponto, quero que faça vírgula, substitui para mim. Então essa dica é bem importante. Trocou todos os números, agora a gente vai atualizar aqui a tabela dinâmica. E agora a gente tem os valores. Fica uma dica aí bem ótima para você. Vou te dizer o porquê que eu não utilizo esse campo de filtro. Porque é o seguinte, a gente tem um campo aqui chamado, cara, muito top, chamado segmentação de dados. E ele é bem simples. Vou tirar aqui, ó, data, eu não quero. A gente vai clicar em inserir, segmentação de dados. E eu posso escolher aqui, ó, o filtro de data. E com esse filtro, na hora que eu clico, ele já filtra para mim ali, ó. Facilita demais o nosso trabalho. Então o que a gente vai utilizar aqui para poder facilitar o nosso filtro? Porque o filtro está muito grande, quando você quiser fazer um filtro bem rápido. Você vai fazer o seguinte, você clica aqui na sua tabela dinâmica e a gente vai adicionar a própria data na tabela dinâmica. Então eu posso vir aqui, ó, antes do vendedor e colocar a data. E o que ele faz para a gente? No dia 2 de janeiro, por exemplo, a Cíntia, o Danilo, a Márcia, a Nayara, a Simone, eles venderam. E aqui, respectivamente, quanto cada um fez. No dia 3 de janeiro, a mesma coisa. O que é outra coisa que você pode fazer? Você pode inverter, colocar aqui, ó, o vendedor primeiro na data. Então, eu tenho o Adler, todas as vendas do Adler aqui. E se eu clicar nesse daqui, todas as vendas da Ana, aí eu reduzo todas as vendas do Augusto, do Caio, da Cristine e por aí vai. Então, a tabela dinâmica, ela realmente te traz muitas possibilidades do que você pode fazer muito rápido. Então, conforme eu te falei, se você quiser simplesmente fazer um relatório rápido que o seu chefe pediu de um intervalo de data,
a gente pode acrescentar algumas coisas aqui bem legais à nossa tabela. Deixa eu deletar isso aqui. Que eu vou colocar o mês e eu vou colocar o ano. Isso é muito importante, porque é mais fácil você preencher aqui do que você fazer por lá. E você vai ver por quê. A fórmula que resolve esse problema é a fórmula texto. Então toda fórmula começa com igual, eu vou vir aqui em cima da data e vou configurar para mês. Então, ó, bem simples de fazer, igual texto, clica na data que você quer converter, quer extrair o mês ou o ano, e ponto e vírgula, abre aspas, porque é um texto, tudo bem? E você coloca 4 vezes a letra M, ele vai te trazer janeiro, fevereiro, março. Se você colocar 4 vezes a letra A, que é o próximo que a gente vai fazer, ele vai te trazer o ano daquela data. Então, pressiona Enter e pronto. Agora aqui, ó, igual texto, vamos clicar aqui na data, cliquei, formatar como ano, 4 vezes a letra A, fechei. Copio isso aqui para todo mundo, colo, prontinho, está feito ali. Vamos inserir novamente a nossa tabela dinâmica, seleciona tudo primeiro, clique em inserir, tabela dinâmica. Nova planilha. Ótimo. Ah, só uma coisa, essa planilha vai estar aqui para você poder fazer o download. Não esquece, faz o download para você poder praticar e treinar bastante na sua casa para você chegar arrebentando lá no trabalho. Então, vamos colocar aqui agora o seguinte, ó, eu tenho o mês e o ano agora, olha só que interessante. Beleza? E aí agora que eu tenho o mês e o ano aqui, eu vou conseguir inserir a segmentação de dados com esses dados aqui, com essa coluna. E olha só como é que vai ficar bacana. Ó. A gente vai colocar a data, mês e ano na parte de segmentação de dados. E a gente vai colocar aqui ó, o valor de receita para mandar somar e a gente vai colocar o vendedor. Pronto. Agora a gente vai vir aqui em inserir segmentação de dados e a gente vai colocar mês, ano e a data. Olha só que legal. Pronto. Ano 2019, os meses e a data. Se eu tivesse mais de um ano aqui, eu ia clicar e escolher o ano que eu queria. Aí eu quero ver todas as vendas de março. Eu clico em março. Nota que já automaticamente diminuiu. E nota que aqui ó, só tem data de março. Porém, tá vendo essa data azulzinha aqui? Ó? Lembra que lá atrás, no início da aula, eu falei para você? Clica com o botão direito, vem aqui em configuração de segmentação de dados e manda ocultar os itens sem dados. Pronto, agora aparece para mim só março. E o mesmo vale para todos esses aqui. Por quê? Porque se eu clicasse aqui, ó, 4 de janeiro, ia ficar os azulzinhos aqui. Então o que eu tenho que fazer? Botão direito, configuração da segmentação de dados, ocultar os itens sem dados. E pronto. E fica bem mais fácil aqui para você poder visualizar. Então vamos lá. Você está no mês, por exemplo, de dezembro, seu chefe vira para você e pergunta, ó, quero saber quanto vendeu ontem. Você já tem sua tabela dinâmica montada. Então o que você vai fazer? Você vai lá no seu sistema, vai copiar, vai jogar ele aqui. Essas suas fórmulas aqui vão calcular automaticamente, porque você já programou para isso. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em dados, atualizar tudo, atualizou, pronto. Agora você clica em dezembro e vem no último dia de dezembro e você sabe quanto que vendeu. 824 e as pessoas que venderam foram essas aqui. Prontinho. Daqui agora, cara, é só copiar no WhatsApp, no e-mail, no relatório. Você pode montar um relatório e deixar programado para, por exemplo, você só copiar daqui e jogar aqui em um relatório, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que a gente fizesse isso aí. Seria mais ou menos assim a ideia. Vou mostrar para você. Você consegue deixar prontinho na ponta da língua os números, tanto para você falar para ele, quanto para você enviar. Ó, relatório de vendas. Pronto, vou diminuir. Para diminuir a gente vem aqui e reduz o tamanho da letra. Normal, aí, pronto, relatório de vendas. Você não precisa de nada muito absurdo. Coloca aqui, ó, nome, vendedor, total de vendas. E aí, se você quiser, você pode especificar para que fique claro, ou você coloca total de vendas
e aqui você já deixa formatado como dinheiro. Prontinho, organiza aqui do jeito que você desejar. Eu, por exemplo, você já viu, eu gosto de arrumar desse jeito aqui. E prontinho. Isso aqui eu só fiz rapidinho para você ver as possibilidades. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, um quadrinho. Só para você ver. E aqui você pode colocar, ó, relacionado à data. Qual que foi a data? 31/12/2019. Beleza? Aí, ó, aqui, ó, quando você já colocar para imprimir, você já vai ter suas formatações, né? Também tem como deixar formatado para ficar um padrãozinho interessante. A gente sempre ajusta aqui de um para ninguém. Como é pequenininho, eu vou deixar desse jeito mesmo e centralizar. Só de eu fazer isso aqui já vai ficar arrumado. Prontinho. Tá aí seu relatóriozinho. Imprime ou então você envia no e-mail de uma forma bem simples e prática. Amanhã ou depois ele pode virar para você e falar o seguinte: quais são os nossos 5 melhores vendedores? Simples, você já tem sua planilha, você já tem sua tabela dinâmica. O que você vai fazer? O mesmo processo. Tirou lá do sistema, joga aqui, tudo isso aqui já vai ser calculado automático. E aí você vem aqui na sua tabela dinâmica, limpa todos esses filtros aqui e você vai fazer o seguinte: aqui no nome da pessoa, você vai clicar em filtro de valores, onde está escrito 10 primeiros, você vai colocar que você quer filtrar os 5 melhores. Vai dar OK. Pronto. Quem são os 5 melhores no total? Tá aí. Quem são os 5 melhores de abril? Tá ali. Quem são os 5 melhores de junho? Tá aqui. Só isso. Ah, não precisa mais dessa informação. Limpa todos os filtros. Acabou. Simples. Então a tabela dinâmica ela vai resolver muito dos seus problemas com números, principalmente aqueles com pressa. Quem nunca, né, precisou entregar um número para o seu chefe bem em cima da hora e às vezes não tinha esse conhecimento para poder passar. E agora você tem certeza que vai te ajudar muito mesmo lá no seu trabalho. Aplica. Diz aqui nos comentários o que você achou, o que você mais achou interessante, o que você aprendeu aqui hoje. Né? E fica esperto, fica ligado, porque toda terça, 19 horas, tem aula nova aqui no canal. E aula sim, para poder te mostrar realmente o que você vai utilizar no trabalho, para você poder aprender, não esquecer mais e também não ficar se perguntando, nossa, será que é mesmo necessário aprender? Bom, eu penso o seguinte, quantas pessoas você conhece que mexem bem em Excel? Então são as escassas, né? Então essas pessoas escassas tendem a ter mais valor. Então foca nisso, foca em você ser uma pessoa incomum, uma pessoa que não é fácil de achar. E eu estou aqui para poder te ajudar. Beleza? Então, aquele abraço, te vejo na aula. Não esquece de deixar os comentários aqui. E nem curtir e se inscrever no canal, é claro. Valeu!